É isso aí, galera. Eu consegui chegar aí nos 7 mil investidos em renda variável. Isso no mês de julho. Só que eu estou trazendo esse conteúdo agora em agosto, porque eu fiquei aí alguns dias sem produzir aqui para o meu canal, galera. Infelizmente, o cotidiano aí acaba trazendo algumas dificuldades, então acaba me impossibilitando de fazer mais conteúdo aqui com uma certa frequência para vocês, tá? Mas isso não significa nem que eu vou parar com o meu canal, tá? E muito menos com os meus investimentos, que eu não sou boa nem nada. Além de falar do novo valor que eu atingi na minha carteira de investimento, vou mostrar aí como é que está a posição de cada classe de ativo que eu tenho. E também vou falar para vocês a primeira ação que eu vendi na minha carteira. Sim, eu vendi uma das minhas ações, resgatei o valor e investi em outros ativos da minha carteira. E eu vou trazer qual foi o motivo que eu resolvi fazer essa mudança. Meu nome é Mauro e esse é o meu canal. Eu não nasci herdeiro, então invisto. Falo de investimento e mostro a minha carteira aqui. Uma carteira aí de um pequeno investidor que está visando aí o futuro nos investimentos. E claro, né, sonhando aí com a possível liberdade financeira. Se esse conteúdo te agrega ou te interessa de alguma forma, eu peço aí que você se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações e, claro, dê o joinha para recomendar esse conteúdo para mais pessoas, tá bom? Isso me ajuda bastante. Depois de dado o recado, vamos para o conteúdo. Gente, eu consegui atingir aí mais uma meta. Eu cheguei aí nos 7 mil investidos em renda variável. Na verdade, o valor exato já ultrapassa os 7 mil reais. Eu tenho ali um valor investido de R$ 7.184,68, mas o meu patrimônio está sofrendo uma desvalorização, está em queda aí, e o valor neste momento tá de R$ 6.926,56, uma queda aí expressiva, tá, diante do valor que eu tenho investido. Na verdade, ela até teve uma pequena recuperação, tá? Essa desvalorização aí, porque há 2, 3 dias atrás aí, com a queda gigantesca do Banco do Brasil, na cotação do Banco do Brasil, o meu patrimônio chegou aí a os R$ 6.800 aí, ou seja, uma queda expressiva. Aqui no site do Investidor 10 apareceu essa nova aba aí, aqui no layout do site, que é o lucro total. Inclusive a gente já nota aqui, tem uma comparação aí, né, no lucro, tanto na valorização do meu patrimônio, quanto aos dividendos. Então quando compara aí o ganho de capital e os dividendos, vocês vão notar que eu estou tendo aí um prejuízo bem próximo ao total de dividendos que eu já recebi em todo esse período investindo. Eu estou me aproximando ali também dos R$300 em dividendos, tá? Desde quando eu comecei a investir, desde o momento que eu montei essa carteira de investimento para longo prazo, ela já me rendeu quase R$300 em dividendos. Chegar nesses R$7 mil, gente, é algo muito gratificante. É mais um mês que eu considero uma vitória, porque diante de tantos obstáculos, diante de tantas dificuldades que a gente tem aí no nosso cotidiano, quando a gente quer, a gente consegue, e a gente tem que ter força de vontade. Eu sempre falo aqui nos meus vídeos, né, para as pessoas sempre insistirem e persistirem, continuar. Não adianta a gente pensar em desistir de forma alguma, tá? Eu sempre trago essa positividade, essa energia boa juntamente para compartilhar com vocês, porque eu acho isso muito fundamental, gente. A motivação é necessária para todo mundo. Eu acompanho vários canais aqui de várias pessoas que também estão aí nesse mesmo processo que eu. Alguns já ultrapassaram em 7 mil, outros ainda estão chegando lá. Mas essas pessoas estão tendo ali força de vontade, estão ali lutando para conquistar esse objetivo. Então, mesmo que você tenha muitas dificuldades, muitos obstáculos, não desista, tá? É fundamental a gente ter força de vontade e, claro, ter foco no nosso objetivo. Se você traçou um objetivo para a sua vida, vá atrás, gente, vá mesmo, lute para conquistar. Esse valor ainda é pequeno, né? Diante do que eu almejo ainda, eu penso muito mais alto, tá? Eu já penso lá em quando eu estiver lá nos 100 mil, claro, é uma caminhada longa, mas a gente tem que ter foco e centrar mesmo, e pensar nisso, em pensar lá na frente, porque esse processo não é um processo rápido, tá? É um processo que eu tô vendo que realmente é um pouco desgastante, mas traz consigo uma bonificação muito grande, porque você tá vendo ali que o seu suor, que o seu trabalho tá valendo a pena, que seu esforço tá dando certo.
Sem falar de toda a mudança que esse comportamento aí, que é você juntar dinheiro todos os meses, transforma a sua mente, abre a sua cabeça de uma forma completamente diferente. O Mauro que eu sou hoje, de forma alguma, o Mauro de 2 anos atrás, por exemplo, gente. Vocês não têm ideia, minha cabeça mudou muito, tá? E eu não tenho aí, tipo, muitos anos investindo. Eu comecei em 2024. Inclusive, foi nesse mesmo período que eu comecei a investir. Mas a minha forma de pensar quanto ao dinheiro, quanto aos investimentos, veio mudando, veio mudando. E sem falar dessa vontade, né, de cada vez mais a gente investir, ver o patrimônio crescer, ver as coisas dando certo. E claro, né, a gente ter o retorno. Qual é o retorno? É receber o dividendo, é ver que o dinheiro tá pingando ali. Para vocês terem ideia, a minha internet aqui é R$ 60 que eu pago por mês de internet. E eu já recebi aí um mês aí, por exemplo, de pouco mais de R$ 60 em dividendos, ou seja, o valor que eu recebi de dividendos já daria para pagar uma das minhas contas. E esse é um dos meus focos, eu poder receber, por exemplo, um valor em dividendo do meu patrimônio que dê para pagar, aí, por exemplo, o aluguel da minha casa, que eu fique tranquilo e dizer assim, ó, eu tenho já esse valor certo para receber e que eu vou poder quitar essa dívida, eu vou ficar mais tranquilo, eu vou poder dar uma respirada. Então é isso que eu estou buscando com os meus investimentos e é isso que eu venho trazer para vocês aqui no meu canal. Então é justamente isso, chegar aí nos R$ 7.000 investidos é uma maravilha, é uma nova conquista. E eu sempre vou estar comemorando aí. Quando eu chegar nos 8.000, eu vou comemorar. Quando chegar nos 9.000, quando chegar nos 10.000, nos 11, nos 12 e assim sucessivamente, tá? Por que eu vou comemorar? Porque é necessário, gente. Eu tô ciente das dificuldades que eu tenho para conseguir fazer os aportes, das coisas que eu estou aí abrindo mão para construir o meu patrimônio. Então, eu tô ciente disso tudo. E isso é importante, porque a gente vai vendo o processo e vai aprendendo a dar valor a todo esse processo. Porque não é um processo rápido, é lento, tá? Claro que vai ter pessoas aí que vão conseguir bater esses valores aí em poucos meses, 2, 3 meses, quem tem condições de fazer grandes aportes. Quem não tem condições de grandes aportes, vai fazendo devagarinho. Então o processo vai se tornando um pouco mais longo, um pouco mais cansativo, mas que sim, você também vai ver resultados, principalmente ao longo do tempo. E aqui na evolução do meu patrimônio, a escadinha do sucesso, tá? Ela se formou em mais uma barrinha aqui no mês de agosto, mas o foco aqui é no mês de julho, que foi o mês que eu cheguei nos 7.000 investidos, tá? E já no mês de julho vocês percebem aí que eu tive uma perda de capital aí de menos R$ 164,54. E agora, no mês de agosto, uma perca de capital aí de mais de R$ 258,12, né? Esse valor é relacionado com a cotação aí dos ativos que eu tenho na minha carteira. As ações são responsáveis aí por essa grande desvalorização. A política é um dos assuntos aí que está mais prejudicando aí essas oscilações no mercado financeiro, na bolsa de valores. Então, quem está acompanhando aí está vendo o que está acontecendo pelo mundo e a gente acaba tendo reflexos aí diretamente nas nossas carteiras de investimento. Aqui no gráfico da minha carteira, né, a pizza, temos aí os fundos imobiliários ocupando uma maior posição, correspondente a 48,58% da minha carteira, um valor investido aí de R$ 3.665,25. Em seguida, as ações, essas que estão sofrendo aí uma desvalorização significativa, corresponde aí a 46,89% da minha carteira, tem um valor aí de R$ 3.247,79. Eu estou tentando manter, gente, a minha carteira equilibrada, tanto nas ações como nos fundos imobiliários. Mas por que isso, né? Eu venho observando aí que como o mercado está sofrendo muita oscilação, tem muita ação que está tendo uma boa oportunidade para investir, gente. Então, eu não aguento, a minha ansiedade vai lá e quando eu posso eu vou e compro, tá? Mas isso não significa que eu não tenho minhas preferências, tá? Por exemplo, eu queria mais me dedicar aos fundos imobiliários, tá? Eu necessito aí dessa renda mensal dos fundos imobiliários para ajudar a crescer o meu patrimônio. Como as ações não pagam com frequência, isso acaba prejudicando aí o valor dos dividendos
para poder somar com o meu aporte e, claro, comprar mais ativos, né? Então, essa falta de frequência das ações acaba fazendo eu ter um pouco mais de apreço aí pelos fundos imobiliários. Minha terceira posição aí na minha carteira são os ETFs internacionais. Eu tenho aí 4,28%, que corresponde a R$ 296,22. E sim, gente, eu aumentei a minha posição aí no ETF nesse mês. Eu fiz um investimento aí no IVV, que é um dos ETFs que eu tenho na minha carteira. Eu comprei aí mais um pouquinho dele, mais uma fraçãozinha desse ETF. Depois eu trago uns vídeos mostrando aí os meus ETFs e aonde eu invisto, tá? Nos ETFs internacionais eu invisto lá pelo Banco Inter. Esse é o único investimento que eu faço pelo Banco Inter, tá? Eu não utilizo o Banco Inter para outro tipo de investimento ou uso o Banco Inter em si com frequência no meu cotidiano. Eu não utilizo ele. E lá no finalzinho, representando 0,25, né? Um valor bem pequeno aí. É a minha renda fixa, como eu já falei outras vezes aqui. Foi um valor que eu resolvi investir aí na renda fixa, num CDB IPCA, e eu deixei esse valor, tá? Até porque o vencimento dele também é daqui a 2 anos. Quer dizer, já se passaram alguns meses, tá? Acho que daqui a 1 ano e meio o vencimento dele. Então o dinheiro tá lá rendendo aos pouquinhos, tranquilamente. Eu deixei aqui na minha carteira. Mas claro, já falei em outros vídeos também, o foco na minha carteira é em renda variável, tá? Nada contra a renda fixa. Inclusive, eu utilizo a renda fixa para o meu cotidiano, tá? Então, eu invisto dinheiro numa renda fixa de liquidez diária. Quando eu quero ali fazer uma compra, eu vou resgatar esse dinheiro. Tenho ali um pequeno lucro, tá? Em cima do valor. Claro, não é um rendimento grande, mas não deixa de ser um dinheiro a mais, né, gente? Então, é óbvio que isso ajuda também. Mas aqui na minha carteira do canal, eu ainda não dei prioridade à renda fixa. Mas eu tô pensando ainda se coloco, tá, gente, uma renda fixa aqui na minha carteira para dar um pouco mais de diversificada. Então, o valor aí é de 0,25% na minha carteira, que corresponde aí a um valor de R$ 17,30. E agora, galera, chegou o momento de vocês saberem qual foi a ação que eu vendi na minha carteira. Para quem vê esse vídeo de primeira, tá? Eu tinha aqui 5 ações: Banco do Brasil, Petrobras, Irani, CEMIG, e a outra ação era a Copasa. A Copasa, ela teve uma grande valorização aí dias atrás e eu aproveitei essa valorização da Copasa e vendi a ação, gente. Isso mesmo, eu acabei vendendo a ação da Copasa. Vários analistas falaram que o Banco do Brasil iria ser uma ação que iria cair bastante nos dias que viriam, e também eu queria aumentar a minha posição aí em alguns ativos lá nos FIIs, nos FIAGROS e nos fundos imobiliários. Então, eu aproveitei que a Copasa teve uma valorização e eu fui lá e vendi. No mesmo dia, eu já comprei algumas ações ali do Banco do Brasil e uma parte também, bem interessante, eu investi no FIAGRO RZAG. Eu não peguei o valor, tá, gente? Eu não peguei nenhuma parte do valor e gastei. Nada disso. Eu peguei todo o valor que eu tinha pego da Copasa e investi e distribuí dos meus ativos, tá? Distribuí em outros ativos aí da minha carteira também, mas os principais foi o FIAGRO RZAG 11 e o Banco do Brasil, tá? Mas aí você pergunta, né? Mas por que você vendeu a Copasa? Você tinha 5 grandes ações na minha carteira, né? Grandes empresas. Sim, gente, a Copasa é uma excelente empresa. Eu não vendi ela por ela ser uma má pagadora de dividendos ou ser mal administrada. Eu vendi por um motivo muito simples. Eu venho observando nesses meses aí da minha carteira que eu não estou conseguindo, com o aporte que eu tenho, sair comprando cada ativo que eu tenho na minha carteira. Por exemplo, eu tinha 5 ações, tá? Então, era muito difícil o valor que eu tinha de aporte distribuir para essas 5 ações e também distribuir entre os FIAGROS e os fundos imobiliários. Só que a gente tem que ver, né? Se o ativo ali está mais caro naquele momento, qual ativo está mais barato para a gente poder fazer o aporte, ou então, será que prefere fazer um balanço, equilibrar a carteira, deixar os números de ações próximos uns dos outros? Então, o investidor ele precisa ter uma noção do que ele quer fazer com o valor ali do aporte, para também não fazer coisa errada. E eu venho observando que eu não estou conseguindo aí
com o valor do meu aporte, distribuir para todos os meus ativos o valor do aporte. E essa é uma das coisas que eu venho observando. Então, ter muitos ativos, para quem está começando, se torna muito complicado. Eu estou tendo isso como experiência e eu acredito que essa já é uma das lições aí que eu estou passando para vocês. Se você está iniciando, você ter muitos ativos na sua carteira, realmente, tá? Eu já escutei isso de outros grandes aí, investidores, de grandes canais, e eu estou tendo certeza neste momento, tá? Eu estou conseguindo ver que realmente, de verdade, é difícil a pessoa que está iniciando ali. Se você tiver muitos ativos na sua carteira e você não tem um valor significativo para fazer o aporte, você não vai conseguir distribuir o valor do seu aporte nos seus ativos. Vai dar prioridades a alguns e outros não. Então, para quem está começando, realmente seria interessante começar com poucos ativos e assim, aos poucos, gradualmente, você ir ali fazendo seus aportes, tá? Então, esse foi o motivo de eu ter vendido a Copasa, tá, galera? Em quantidade de ações, Banco do Brasil é a minha maior posição. Em seguida vem a Irani, atrás vem Petrobras e por último a CEMIG. Banco do Brasil eu tenho ali 68 ações. Meu preço médio está de R$ 23,74. Preço atual R$ 18,85, galera. O Banco do Brasil aí com uma variação de menos 20%, vem caindo bastante e tem aí analistas que estão dizendo que provavelmente vai cair ainda mais, gente. Pense aí, com um saldo ali de R$ 1.281,80. Petrobras, eu tenho aí 35 ações da Petro. Meu preço médio aí é R$ 32,88. Preço atual R$ 32,11. Com uma variação aí de menos 2,33%, um saldo aí de R$ 1.123,85. A Irani, eu estou aí com 67 ações, meu preço médio R$ 7,28, preço atual R$ 7,81. A Irani vem disparando aí, depois que ela falou do seu balanço, tá? Depois dos resultados aí que foram bem interessantes, é óbvio que as pessoas começam aí a comprar a ação, inclusive geralmente no mês de agosto é um mês que ela paga dividendos, então tem muita gente aí que está já na expectativa de receber dividendos da Irani. Eu estou com uma variação positiva aí de 7,23% e o meu saldo é de R$ 523,27. A CEMIG, eu estou com 31 ações, meu preço médio R$ 11,27, preço atual R$ 10,24. A CEMIG também está com preço bem interessante. Ela está com uma variação em negativa de menos 9,11%. E o valor que eu tenho nela aí é de R$ 317,44. Aqui nos meus FIIs e FIAGROS eu tenho aí o CPSH11. Estou com 100 cotas desse fundo imobiliário. Meu preço médio aí R$ 9,23. Preço atual R$ 9,35. Estou com um saldo aí de R$ 935 investidos nesse grande fundo imobiliário aí, tá? Em seguida, o Fiagro RZAG, o RZAG11, eu tô com 101 cotas, gente. Como eu disse anteriormente, né, com o valor da Copasa que eu tinha investido, como eu vendi a Copasa, eu peguei o valor e distribuí em alguns ativos meus, dando prioridade no RZAG e no Banco do Brasil. Mas por que eu escolhi esses dois como os principais? O Banco do Brasil, justamente pelas quedas que viriam, né, e realmente já estão acontecendo. E o RZAG, esse Fiagro, pelo o alto dividendo que ele está pagando nos últimos meses. Então, eu dei mais foco a esses dois ativos por esses dois motivos. Meu preço médio no RZAG é de R$ 8,44. Preço atual, R$ 8,70. Estou com saldo nele aí, R$ 878,70. O GARI 11... eu estou aí com 50 cotas desse fundo. Meu preço médio aí é de R$ 8,37. O preço atual está de R$ 8,97. Estou com um saldo aí de R$ 448,50. O outro Fiagro que eu tenho na carteira, o RURA 11, também com 50 cotas. Meu preço médio R$ 7,89. Preço atual R$ 8,11. Tenho aí um valor de R$ 405,50. O MXRF11, 40 cotas desse fundo imobiliário aí. Meu preço médio é R$ 9,42, preço atual R$ 9,45.
eu tenho aí de saldo R$ 378 no MXRF11. E por último, o GGRC11, esse que está ocupando ali a menor posição dentre os fundos imobiliários. Eu tenho 33 cotas dele, preço médio R$ 9,84, preço atual R$ 9,70. Eu tenho aplicado R$ 320,10. Vindo aqui nos meus ETFs internacionais, tá tendo aí os dois ativos uma variação positiva, né? O IVV eu comprei ali mais uma fraçãozinha desse ETF, e o SDIV eu ainda não comprei nenhuma cota, tá? Aliás, esse também é um ponto muito importante aqui da minha carteira, que eu estou analisando se eu continuo com esses dois ETFs ou se eu só fico apenas com um, tá, gente? Como eu já falei, eu venho observando que eu tenho muitos ativos por patrimônio que eu tenho. Eu estou com um saldo ali no IVV agora de $30,48 e estou com um saldo ali de $22,99. Eu tenho apenas uma cota do SDIV. Para finalizar, na renda fixa, CDB pós-fixado IPCA mais 7%. É um tipo de investimento que não sofre oscilação, né? Ele só tende a crescer a sua rentabilidade. Eu tô com um saldo nele aí de R$ 17,30, mas lá atrás, tá? Foi lá no finalzinho do ano passado, eu investi ali R$ 15,88 e a gente já dá para ver, né, que cresceu ali, mesmo que um valor pequeno, mas ele vem crescendo mês após mês. Esse foi o conteúdo de hoje. Eu mostrei aí a minha carteira atualizada para vocês, as mudanças que eu realizei. Deixem aí nos comentários, tá, o que vocês acharam aí. Eu gosto muito de interagir com todo mundo aí que se inscreve aqui no meu canal, tá bom? E também, se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, com certeza eu ajudarei de alguma forma. Até o próximo conteúdo, galera, e tchau. Fui!